Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, pessoal! Oi, gente! Oi, Angulers! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 209. Boa terça-feira para vocês. Boa terça-feira, Flávia. Boa terça-feira. Estamos para localizar os nossos ouvintes. Este episódio está sendo gravado no domingo em duas partes. A gente vai gravar o primeiro bloco na manhã de domingo, então as informações contidas aqui serão um retrato de domingo, manhã de domingo, 2 da tarde já, de 1h40 da tarde de domingo. E o segundo bloco, que a gente vai falar da eleição na Argentina, a gente vai gravar no final da noite de domingo, já no começo da madrugada, porque eu viajo segunda, então a gente não conseguiria gravar no nosso horário habitual de segunda. Então esse episódio está sendo gravado no domingo, digo isso para localizar a gente no tempo e espaço. No primeiro bloco, a gente vai dar uma grande atualização de vários dos nossos temas que se desenrolaram na última semana. Teve um veto parcial ao marco temporal, né? O Lula vetou o texto, mas aprovou alguns pontos da proposta, e a gente vai falar um pouco disso. A gente quer também atualizar a situação da guerra, né, entre Gaza, Hamas e Israel. Como é que anda a situação por lá? Nessa última semana a gente viu cenas catastróficas de uma explosão no hospital em Gaza. Ainda não tem exatamente a informação fechada de qual foi a causa da explosão, mas tudo indica que não tenha sido um míssil enviado por Israel, que não teria tem uma sido guerra de narrativas, né? Não vou nem me comprometer exatamente com isso, porque... Tudo indica, mas não tem nada fechado. Tem várias possibilidades, a gente já vai falar disso. E também atualizações do Conselho de Segurança. O texto brasileiro tinha chegado a um apoio quase integral de 12 países votaram junto com o Brasil a favor do texto brasileiro, elaborando, né, a proposta sobre o conflito, de cessar-fogo, inclusive. Era pausa humanitária. Cessar-fogo não é o termo correto. Pausa humanitária, então, mas no bloco a gente explica melhor. Destrincha essas diferenças, mas os Estados Unidos vetou. Então não chegamos ainda a um consenso. A gente vai falar disso tudo no primeiro bloco, e no segundo bloco vamos falar de eleições na Argentina. Lembra que a gente tinha dito que neste domingo acontecem as eleições na Argentina? Vamos falar aí do Milei, né? Esse que está perigando ganhar. Se ele vai ganhar já no primeiro turno, se essa eleição vai para o segundo turno, essa que é o grande ponto. E aí esse segundo bloco vai ser gravado já à noite, depois que saírem as pesquisas de boca de urna, né? O final da apuração demora. Não é urna eletrônica, não é Brasil, né, queridos? Mas a gente já vai gravar com uma previsibilidade boa. Então, vamos que vamos. Bom, a gente começa pelo quê? Pelo marco temporal? Então vamos começar pelo marco temporal. A gente já tinha dito aqui no Angu de Grilo, a gente está acompanhando, né? A Câmara tinha aprovado o projeto, o Congresso tinha aprovado o projeto temporal, pois é, o Congresso, né, Nacional, a Câmara e o Senado, o STF já tinha decidido naquela votação que a gente comentou aqui, dos pormenores dos votos dos ministros, mesmo os que votaram contra a tese, ainda tiveram alguns pontos bastante problemáticos na sua defesa, mas, no fim das contas, o STF decidiu que a tese, né, do marco temporal é inconstitucional. E aí, com a Câmara e o Senado aprovando, a grande expectativa era que o Lula vetasse o texto. Bom, o texto completo eu não digo que era grande expectativa. Era a recomendação, por exemplo, do Ministério Público Federal, que defendia o veto integral do projeto, mas não foi isso que ele fez. E era o desejo da articulação dos povos indígenas, né, do Brasil. Sim, claro. Da PIB, por óbvio, né? Havia uma grande expectativa, um monte de troca de
possibilidades, né? Aquela disputa de narrativa clássica, com o parecer do Ministério Público Federal a favor do veto presidencial, com a pressão dos povos indígenas, e, por outro lado, do próprio Congresso, da bancada ruralista, né, do agro, e um temor que atravessou as últimas semanas, um temor de Lula de vetar e se indispor com o Congresso, de não vetar e se indispor com a própria base, né, com a base de apoio. Ele acabou fazendo um pouco o caminho do meio aos 45 do segundo tempo. Então, não deixou passar, porque tinha até quem defendesse no entorno do presidente que ele não vetasse e a discussão fosse parar no Supremo Tribunal Federal. A gente já falou sobre isso, né, das possibilidades, porque havia uma inconstitucionalidade flagrante, que era o próprio marco temporal. Lula vetou o marco temporal, que é aquela interpretação já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de que estariam passíveis de demarcação os territórios indígenas ocupados até a data de promulgação da Constituição, que foi outubro de 1988. Isso foi derrubado pelo Supremo, porque o texto constitucional não diz isso, né? O texto constitucional fala em direitos originários, isso tudo a gente já falou em outras edições do Angu. E o próprio exemplo que ancorou essa interpretação, que foi a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, não havia ocupação física antes da promulgação da Constituição. Então, o conceito, tem até uma fala importante no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo, então a gente tem que entender marco temporal como ocupação física ou tradicional, histórica, vínculos com o território, daí todo aquele debate sobre estudos antropológicos, etc, etc, etc. Ainda assim, para enfrentar o judiciário, também já falamos sobre isso, na reação do Congresso, no avanço da Câmara e do Senado na direção de peitar o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, houve a aprovação pela Câmara e pelo Senado, praticamente em tempo recorde, né, quase simultaneamente a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade. Mas o projeto não trata só de marco temporal. Tem outros artigos, outros mecanismos de regulação da demarcação, e porque Lula não fez o veto total ao projeto, há alguma preocupação nos artigos que foram sancionados pelo presidente. E, ali na esquina, a bancada ruralista, à espreita, se articulando para derrubar o veto presidencial, que também é uma possibilidade, o que, de novo, devolveria o caso ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu quero ler aqui a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, no Instagram APIB Oficial. Para quem ainda não segue, eles soltaram uma nota comentando o veto parcial. E aí eles ressaltaram 2 trechos que não foram integralmente vetados e que é motivo de atenção e preocupação para eventuais violações aos direitos indígenas. Primeiro é o artigo 20, que afirma que o usufruto exclusivo não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. E o artigo 26, que trata da cooperação entre indígenas e não indígenas para exploração de atividades econômicas, o que pode ampliar o assédio nos territórios para flexibilizar esse usufruto exclusivo. Então, são 2 artigos que colocam em risco esse usufruto exclusivo, né, dos indígenas, primeiro, com relação, quando a gente está falando de defesa, política de defesa e soberania nacional, uma relação principalmente com as forças militares, né, com as forças armadas. E o segundo é a cooperação de exploração para atividades econômicas, que cooperação é uma palavra muito capciosa quando a gente está falando dessa hierarquia e diferença de poder que existe, né, entre indígenas e não indígenas. Quando a gente está falando de disputa de terras, os não indígenas, a gente está falando de garimpeiro, de madeireiro,
né, de agronegócio. Então, não há cooperação, né, entre essas duas forças. Então, um artigo que permita como a PIB nomeou, né, que pode ampliar esse assédio ou permitir de alguma forma esse assédio nos territórios, é complexo. Você quer comentar? Porque aí depois eu já queria falar dos trechos que foram sancionados, que são trechos positivos que foram sancionados, e outros vetados que foram bastante negativos. Tem 3 pontos que foram vetados, são muito importantes. O artigo que previa a possibilidade de cultivo de produtos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas, trecho vetado, e também um trecho que possibilitaria a construção de rodovias em áreas indígenas, também vetado. Você quer comentar esses? E aí depois eu falo os que foram sancionados, que eu acho importante para a gente comentar, até do ponto de vista jornalístico também. Não só jornalístico, mas... esqueci a palavra, que vocês sabem que depois que eu tive Covid, mas do ponto de vista da importância da oralidade, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, das comunidades, dos povos originários e comunidades tradicionais. O ideal é que nada disso tivesse acontecido, né? Que os indígenas efetivamente tivessem soberania. O ideal é que esse tipo de projeto nem fosse considerado à luz, inclusive, do que se debate hoje em termos de preservação do meio ambiente, né? Floresta de pé, integridade territorial, autonomia das comunidades tradicionais sobre seus territórios. Se a gente pensar o veto, por exemplo, de rodovia, né, e de atividades como mineração, garimpo e tal, obviamente que ele é bem-vindo, porque nós temos exemplos práticos, objetivos, sobre efeitos, né, que abertura de estradas, rasgos de estradas, trazem para essas comunidades tradicionais. Nós comentamos aqui, quando do assassinato de mãe Bernadette, aliás, né, ainda segue, né, sem solução, e lá se vão mais quase 3 meses, né, caminha para 3 meses do crime, o quanto ela, na audiência que teve com a então presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela chamava atenção para as atividades econômicas que cortavam a área do quilombo, estrada, gasoduto, né, empreendimentos imobiliários. Ela falava até de uma estação de tratamento de água, e o quilombo não tinha água. A experiência de Belo Monte, né, a própria experiência da Transamazônicas, experiências de florestas e reservas rasgadas por estrada, porque a estrada traz o que a gente costumava chamar de progresso. Uhum. E progresso, nesse caso, significa destruição da floresta, dos hábitos culturais, alimentares. Sim. Então, é tudo isso que carrega, né? O que você vai chamar de civilização a partir das estradas, e realmente muitos territórios indígenas são áreas remotas que você só consegue chegar por meio fluvial, por barco ou por helicóptero. A gente também já falou sobre isso, né? Da própria eleição, a estrutura. Então, em tese, abre estrada, é bom para abrir o acesso, mas a estrada vai levar doença, sim, vai levar gente, vai levar desmatamento, vai levar a criação, né, de comunidades, de cidades e tudo mais, e você efetivamente vai violentar o direito dos povos originários, né, a seu território e a integridade deles. Por isso o veto faz sentido. O mesmo no que diz respeito a, por exemplo, o garimpo, que tem uma correlação com a contaminação da água, e aí interfere nos hábitos alimentares. A gente viu o que aconteceu, e ainda acontece, né, com os Yanomamis, no Vale do Javari, né? Então, com base na Belo Monte, né, uhum, com base nas experiências já vividas pelos povos indígenas no Brasil, com o que a gente entende, chama de progresso, é trágico, é sinônimo de aniquilamento
das tradições, da cultura e, eventualmente, das etnias, né? Genocídio. Então, faz sentido vetar. Agora, o desejo era do veto integral e o temor é da derrubada do veto, porque alguns dos artigos mantidos, eles deixam brechas para o que a Isabela falou: ameaça, intimidação, cooptação de lideranças indígenas, especialmente no que diz respeito ao direito de exploração econômica. E um outro artigo, eu acho que você vai detalhar, é a questão do direito originário, dos povos originários, não se sobrepor aos interesses de defesa e segurança nacional. Esse era um pleito de interesse dos militares que Lula manteve. Aí é aquela história, né? Os militares não perdem nada, né? Só fuzis, né? Só metralhadoras nos quartéis. E essa coisa, defesa e soberania nacional, tem tudo a ver com aquela discussão da base de Alcântara, né? Que fica, mas é terra quilombola, não é indígena, mas enfim, é a mesma discussão, né? Que acontece em Alcântara, no Maranhão, que tem o centro de lançamento lá, o centro espacial, que é comandado pela aeronáutica, que tem essa disputa com o território quilombola. Então, eventualmente, dá na cabeça, inventa-se uma necessidade de uma base militar numa terra indígena e um forte abraço. E vai poder, porque o artigo permite... Pois é, isso não foi vetado. E se a gente está falando, né, da necessidade, por um lado, quando a gente está falando, por exemplo, das drogas, né, da entrada de drogas e armas, a apreensão, que a gente sempre fala aqui, que as armas não são produzidas aqui, que as drogas não são produzidas aqui. O patrulhamento de fronteira, como é que faz esse patrulhamento em áreas de densas florestas, né? A gente sabe que muitas das drogas e armas chegam não só por aeroportos e navios, mas também pelas nossas fronteiras aqui na América do Sul. O Brasil faz fronteira com 6 países, não é? 7 países. A pessoa que já não foi à aula de geografia. A Amazônia? Não, o Brasil. Brasil. Mas a Amazônia brasileira? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Brasil inteiro faz fronteira com 10 países. E aí a gente está falando de patrulhamento de fronteira. Você olhou lá o norte também? Olhei, aqui, ó. Norte, Suriname, Guiana, Venezuela, Guiana Francesa, Noroeste, Colômbia, Oeste, Peru e Bolívia, Sudoeste, Paraguai, Argentina e Sul, Uruguai. Ah, tá. Até Bolívia é Amazônia, né? Pois é. Então, se a gente está falando de maior necessidade do patrulhamento, inclusive dos rios, né? Dos rios que são compartilhados pelo território amazônico todo, para a justificativa de instalar uma base militar para esse patrulhamento, é isso aqui, né? É unir o útil, a demanda, à necessidade e, no meio disso, invadir, né, tomar conta de territórios indígenas com a legalidade desse trecho que não foi vetado. E aí eu queria só rapidamente passar por trechos que foram sancionados, que eu acho relevante comentar aqui. São 4 pontos. O processo de demarcação ser público e com atos amplamente divulgados, inclusive para consulta online. A previsão de que qualquer cidadão possa ter acesso às informações sobre demarcação de terra indígena, inclusive estudos, laudos, conclusões e argumentações. Essas 2 são muito importantes. As informações orais citadas no processo de demarcação terão efeito de prova quando apresentadas em audiência pública ou registradas em áudio e vídeo com a devida transcrição, e também o direito das partes interessadas no processo de receber tradução oral ou escrito da língua indígena para o português e vice-versa por um tradutor nomeado pela FUNAI. Eu acho importante trazer esses pontos aqui, primeiro porque quando a gente está falando desses processos de demarcação de terra, não só indígena, mas também as terras quilombolas, é muito difícil você ter
a informação completa desses processos. Eu fiz uma matéria em 2018, em maio de 2018, sobre processo de demarcação de terras quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro, e é muito difícil você conseguir esses números atualizados, é muito difícil você ter acesso a esses processos. Mesmo a gente conseguiria com a lei de acesso à informação, né? Mas esses pedidos da lei de acesso demoram, não são pedidos simples, que você pode entrar num site e fazer uma consulta online. Então, isso é muito importante, até do ponto de vista da gente conseguir divulgar mais, os jornalistas fazerem matéria, ter mais repercussão, a gente conseguir comentar mais, porque hoje em dia esses processos, essas brigas pela demarcação são, né, completamente escondidos. São processos dificílimos de um terceiro ter acesso, e principalmente a essas minúcias dos laudos, dos relatórios, das apresentações, enfim. E a outra parte foi essa aceitação da oralidade, dos depoimentos orais, né, do que é dito através da oralidade e, inclusive, a aceitação das línguas indígenas dentro desses processos de demarcação. Então, isso é extremamente importante para a inclusão verdadeira dos indígenas, né, como agentes principais, atores principais desse processo. Se você exclui as provas orais, se você só aceita os depoimentos ou pessoas nessas audiências que falem português, isso é completamente excludente, isso não faz o menor sentido, né? Então, esse é um passo também importantíssimo que esteja canetado como lei, de fato. Queres comentar, Flaviol? É totalmente sobre isso, né? Formas que a legislação proposta, aprovada, né, desenhada pelos brancos, né, ela se impõe para excluir. Então, é um desenho, né, ancorado na exclusão, na dificuldade de participação. O debate todo que você está falando de Alcântara, o debate todo é muito isso também, né? De quantas regras não são de audiência pública, de participação popular, de consulta aos povos, às comunidades tradicionais, elas são, de forma recorrente, ignoradas. E é por isso que a gente fala que o ideal as representações, né, dos povos indígenas, não tem dúvida. O ideal é nada, né? Esse projeto não existir. Por isso, um texto importante do Observatório do Clima, a partir também das considerações da APIB, de que, independentemente do veto do Lula a vários artigos e ao conceito, né, a tese do marco temporal, objetivamente, houve ganhos para os ruralistas, para o agro, para esse grupo mais conservador, que eles demarcam, inclusive no texto, falando que desde 2010, né, a partir de 2010, a composição do Congresso tenta avançar na direção de dominar, com todas as aspas, desenvolver os territórios indígenas. E, crescentemente, pelas beiradas, eles vão avançando. Então, assim, não dá para dizer que foi nem o veto foi uma vitória. É menos pior, né? Mas já é trágico, porque alguns artigos foram sancionados e ainda há o temor de derrubada desse veto. Oremos. Né, de derrubada dos vetos no Congresso Nacional. E eu lembro, na votação do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que o ministro Dias Toffoli lançou a história de que tem que regular a atividade econômica, a exploração econômica nos territórios indígenas. Ele lançou isso. Então, assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter decretado a inconstitucionalidade do marco temporal, tem várias fragilidades ali nos votos e possibilidades que certamente desagradam por ameaçar a integridade e a preservação dos territórios e da cultura, né, das tradições dos povos originários. Então é preocupante. Mas, pelo menos, Lula vetou
alguma parte, quer dizer, mostrando algum compromisso, né, com a sua base de apoio. A ministra Sônia Guajajara estava junto. Não houve a covardia de não vetar esperando É isso, uma vamos decisão seguir final do acompanhando Supremo para a gente Tribunal ver o que, Federal, que vai sabe-se lá quando acontecer, se virá. esse veto vai ser derrubado ou não. Vamos para o próximo bloco. Agora vamos dividir, né, em 3 blocos, porque esse já ficou um bloco, a gente divide e vai para o próximo, para falar das atualizações aí da guerra Hamas-Israel e do Conselho de Segurança da ONU. Vamos lá. Bom, fala. Não, é porque eu já ia começar a falar, mas pode deixa dar deixa eu só dar o nosso lead aqui dessas atualizações. Essa semana a gente ficou muito chocado, né, com as imagens de centenas de mortos no hospital em Gaza, o hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, na terça-feira, dia 17, pelo menos 470 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Aquela coletiva que os médicos deram no meio de uma pilha de corpos foi das cenas mais... Eu não sei nem a palavra. Parecia filme, assim. parecia uma ficção, é indescritível, realmente. É uma coisa assim que eu acho que o nosso cérebro não é capaz de assimilar de que aquilo seja de verdade e que não seja uma imagem encenada, assim. É uma coisa inacreditável. É uma das cenas mais horríveis que eu acho que o mundo já foi capaz de produzir. E embaixo um homem sentado com um bebê. Uma coisa... Gente, olha. Uma coisa, assim, surreal. Essa foi a grande e terrível, a mais terrível imagem dessa última semana. E no Conselho de Segurança da ONU não se chegou a nenhuma solução, a nenhuma resolução. A gente falou, né, na semana passada sobre o imbróglio que estava, a China nesse meio, todo mundo sem entender muito bem, sem acreditar no texto que a Rússia tinha oferecido, enfim. Mas a grande coisa, o Brasil, né, no centro dessa discussão, porque está na presidência do Conselho de Segurança nesse mês, e o Brasil tinha elaborado uma resolução que foi, primeiro, já tinham outros textos que tinham sido vetados, mas chegou-se a um texto nessa última semana. Em particular, uma proposta da Rússia, que foi vetada mesmo, chegou a ser votada e vetada, porque não mas falava... que teve somente 6 votos a favor. Então, assim, não tinha realmente nenhum espaço para ser aprovada. E esse Já a texto proposta do Brasil, pois é, na quarta-feira foi um texto que houve um consenso, né, acho que dá para dizer, 12 países, entre eles a China, votaram a favor do texto brasileiro. A China e a França, que são 2 membros permanentes, 2 países que, portanto, têm poder de veto, porque o Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, e 10 membros temporários, né, que ficam por 2 anos. Então vai rodando em relação aos países membros. O Brasil, nesse momento, é um membro temporário, cujo mandato termina agora no fim do ano, de 2 anos. Quis o destino que o Brasil assumisse a presidência do Conselho de Segurança justamente neste mês de outubro, e dias depois de assumir, houve o ataque terrorista terrível do Hamas a Israel. Algo... E agora continua sendo definido assim, como o maior ataque a Israel, a judeus, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto. 1.400 mortos. Neste sábado, uma atualização para 212 reféns. A gente tinha falado em 199, 200 sim, na última edição do Angu, 212. Então é algo realmente com não apenas uma quantidade imensa, inesperada, de mísseis,
né, de bombardeio, como invasão territorial, né, e ataques aos kibbutzim, assassinato de civis, como na Rave, né, já comentada, 3 brasileiros, né, 2 mulheres, um jovem, um homem, 2 jovens, né, uma jovem de 24 anos, a Bruna, o Hanani de 24 também, e a Carla de 41. Bom, Israel iniciou a sua contraofensiva já no próprio dia 7. A gente já falou disso, sábado. Eu queria falar do Conselho de Segurança. Não, pois é, mas eu só queria trazer essa memória, porque assim, o Conselho de Segurança se reuniu pela primeira vez no domingo, no dia seguinte ao ataque do Hamas, e fez outras 3 reuniões, né, até chegar. A quarta reunião foi a reunião que votou a resolução brasileira. Então, teve uma reunião sem acordo, 2 reuniões sem acordo, terceira reunião com a Rússia fazendo uma proposta rejeitada, e aí o Brasil começou a costurar o que seria uma proposta de consenso, que foi votada pelo Conselho de Segurança na manhã de quarta-feira, dia 18. Dia seguinte à tragédia, à explosão no hospital, que o mundo árabe pelo qual o mundo árabe responsabiliza Israel, e Israel responsabiliza a Jihad Islâmica, aliada do Hamas, mas não o Hamas, estaria apoiando bombardeios de Israel a partir de Gaza, e esse míssil, essa bomba, caiu equivocadamente no próprio território de Gaza, provocando essa tragédia. Tem uma percepção na comunidade internacional de que um dia se saberá, pelos vestígios do explosivo, dos resíduos da bomba, do míssil e tal, mas hoje isso importa pouco, porque as narrativas estão consolidadas. Então, do lado árabe, e houve uma fala muito forte de todos os representantes da Liga Árabe na ONU, responsabilizando Israel responsabilizando a Jihad Islâmica, e os Estados Unidos, Biden inclusive, assumindo essa narrativa de que teria sido responsável, a responsabilidade foi do outro lado, ou seja, do lado de Gaza, e o mundo assim dividido. Só que esse episódio ele foi determinante para a votação no Conselho de Segurança e para o resultado que se deu. Por isso que eu estou trazendo um pouco dessa memória. A votação da resolução brasileira, que foi fruto de uma construção diplomática imensa, diplomacia dos países membros do Conselho de Segurança trabalhando assim 40 horas seguidas. E a gente falou no episódio da semana passada, se vocês não ouviram, volta lá sobre a atuação da diplomacia brasileira no Conselho de Segurança e também nas missões para a retirada de brasileiros, tanto de Gaza quanto de Israel, que estavam em Tel Aviv fazendo esses voos de repatriação para o Brasil. Então, a gente falou sobre a atuação da diplomacia brasileira e vale a pena ouvir. É isso. E aí, na terça-feira, a proposta da Rússia foi rejeitada na segunda. Na terça-feira, haveria à noite, 19 horas, horário de Nova York, o início da reunião do Conselho para votar a proposta brasileira, que vinha sendo costurada com várias concessões. Que concessões? Chamava o Hamas de grupo terrorista. Era uma questão, era um ponto que não estava na proposta da Rússia e estava na proposta brasileira. Criava não um cessar-fogo, que era a reivindicação de muitos, mas um conceito de pausa humanitária, e acho que vale a pena diferenciar. Cessar-fogo, me explicou um diplomata, é um termo que vem sendo consagrado desde a Segunda Guerra Mundial, que é a interrupção, por prazo determinado ou não, de bombardeios de parte a parte em todo o território envolvido na guerra, no conflito. E ele se dá por razões militares, de rever estratégia, de socorrer feridos, né, de posicionar tropas, até
também por negociação de paz, início de negociação de paz. O que eles estavam propondo, o que foi proposto na Resolução Brasileira, foi o que eles chamam de pausa humanitária, que é um cessar-fogo numa área determinada, por um tempo determinado, para razões humanitárias. Então, proteger civis. Previa também o corredor humanitário, que é esse acesso, em particular, né, pela fronteira do Egito com Gaza para ajuda humanitária, alimentos, equipamentos médicos, remédio, combustível, gás, água e proteção para os profissionais, né, essas forças, né, de atuação humanitária, e a libertação dos reféns pelo Hamas. Essa proposta seria votada na terça-feira, dia 17, à noite, mas houve... E aí tem digamos assim, um furo internacional, que essa jornalista que vos fala deu na Globo... porque eu falei que havia apuração de que o Brasil insistiria na votação na terça-feira à noite, e durante o Estúdio I eu tive uma apuração de que os Estados Unidos estavam pedindo adiamento por 48 horas, o Brasil estava concordando com um adiamento por 24 horas e não por 48, e ainda, aí, por uma leitura minha, fazia sentido, interessava aos Estados Unidos esse adiamento por 48 horas, porque Biden estaria a caminho de Israel, onde se reuniria com Netanyahu, do Egito e da Jordânia, onde se reuniria também com os presidentes e o rei, e ainda teria contato com o Mohamed Abbas, que é o líder palestino da Cisjordânia. Bom, então eu dei que não haveria votação, e foi verdade. Uma hora depois, o Conselho de Segurança confirmou que não haveria votação. Mas não é só isso. Nesse momento de adiamento da votação por 24 horas, pela concordância do Brasil, houve a notícia da tragédia no hospital. E aí a Rússia pediu a antecipação da reunião do Conselho de Segurança, que seria na noite de quarta-feira para amanhã de quarta-feira. O episódio do hospital foi absolutamente determinante para a antecipação dessa votação na manhã de quarta, para o posicionamento da Liga Árabe, para o embarque do Biden e para o cancelamento das reuniões com Biden da Jordânia, da Palestina e do Egito. Ele só foi a Israel. Isso foi uma tensão absurda, né, global, porque a reação do mundo árabe foi muito forte. A reação de dizer ao presidente dos Estados Unidos: não o receberemos, nem vem que não vou te receber, não tem diálogo em razão dessa tragédia, criou-se um clima de imensa tensão global. Biden posou com Netanyahu, hipotecou o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, anunciou uma ajuda humanitária a Gaza e voltou para os Estados Unidos. Antes de voltar para os Estados Unidos, houve a votação no Conselho de Segurança, 12 países, e isso é super importante, gente, porque até a diplomacia brasileira tem usado isso. 12 dos 15 países votaram com o Brasil, mas veja, os dois países que se abstiveram tinham poder de veto. Uhum. E então, escolheram não vetar. A Rússia, exatamente, escolheram não vetar. Pode até então, não ter sido a favor, mas assim, exatamente, escolheram não vetar. Então, né, foram a favor, no fim das contas, foram a favor do texto. Né? Não se opuseram, não vetaram. E com isso, abriram caminho para a aprovação da resolução. Então, a resolução só foi vetada pelos Estados Unidos. Surreal. E teve o sim da China e da França. A China, da proposta da Rússia, se absteve, assim como o Brasil. A França votou contra a proposta da Rússia. Então, assim, de um dia para o outro, ou no intervalo de 36 horas, a proposta da Rússia, que só tinha tido 6 votos a favor, né, foi substituída pela proposta do Brasil, que teve 12 votos a favor e 2 abstenções. Se os Estados Unidos fizessem o mesmo comportamento de seu histórico parceiro, Reino Unido,
teria aprovação da resolução nesses termos. Não teve. E vai ter que se explicar, né? Ineditamente vai ter que se explicar numa reunião essa semana. Da Ucrânia, Da Ucrânia. Os países que vetam precisam dar explicações, justificar o seu veto. E parece que os Estados Unidos ficou desapontado. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU argumentou que o país ficou desapontado pelo fato do texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel. E aí esse teria sido, a princípio, a justificativa do veto, mas vai ter que justificar nos próximos 10 dias. Vão responder o questionamento dos países, questionamento, eu acho que direto, né? Tem uma sessão de justificativa em que os representantes dos países podem questionar o que levou a esse veto, mas é desanimador, né? Porque assim, foi uma costura impecável de conseguir 14 votos, né, entre aspas, a favor, mas 14 votos favoráveis, digamos assim, ao texto, e um voto bota tudo a perder, e aí recomeça, não tudo do zero, né, mas recomeça de novo esse debate. Não, foi muito frustrante. A representante americana declarou que o veto era porque a resolução não assegurava a Israel o direito de autodefesa. De autodefesa, mas muitos especialistas dizem que não tem consistência essa argumentação, porque ele já está se defendendo, né? Então, assim, não é uma coisa que ainda vai começar, isso já está acontecendo, e as regras seriam justamente para regular essa contraofensiva na direção de proteger os civis e tudo mais. Então ficou muito ruim, o ônus para os Estados Unidos foi muito pesado. No dia seguinte, inclusive, houve notas da diplomacia chinesa e francesa elogiando a condução brasileira, 2 membros permanentes, volto a dizer. Então, assim, houve um isolamento grande dos Estados Unidos. O Biden, quando retornou, fez um discurso em cadeia nacional. Foi a segunda vez nesse mandato que ele fez isso, a partir do Salão Oval, o que dá uma medida de importância. E um discurso muito bélico, na minha avaliação, equiparando praticamente Hamas e Putin em relação a serem inimigos das democracias, anunciando que vai pedir dinheiro ao Congresso americano para manter a ajuda de arma, munição, enfim, o apoio militar a Israel e a Ucrânia. E aí se diz que o Volodymyr Zelensky respirou aliviado, porque a Ucrânia ficou temporariamente esquecida, né, eclipsada pelo que aconteceu em Israel. Ele mandou uns recados também ao Irã, e há, desde quinta, sexta-feira, um ambiente de muito mais tensão do ponto de vista dos mercados, né, que são termômetros, né, ouro subindo, petróleo subindo, em razão do medo do espalhamento desse conflito para outros países da região. Acho que a gente já tinha falado, né, de aquela tensão Hezbollah-Israel, há notícias de bombardeios, enfim, isolados, mas de Israel à Síria. O Irã tem se pronunciado, né, na direção, inclusive, de propor sanções a Israel por ser a potência invasora. Enfim, o governo do Egito convocou uma conferência de paz, que foi no sábado 21, convidou o Brasil para fazer parte, acho que foram 3 dezenas de países que fizeram parte, saiu sem conclusão essa conferência, mas demonstrou, na leitura da diplomacia brasileira em particular, que segue, né, no Conselho de Segurança, uma certa disposição da comunidade internacional em debater, em apontar soluções para esse conflito. Quer dizer, está todo mundo bem preocupado. E na terça-feira, 24, aí já fica como pop-up nosso, o Brasil presidirá uma sessão aberta sobre a questão do Oriente Médio, sobre o Oriente Médio, em particular a questão palestina. Isso é interessante. Essa reunião do dia 24
Quando o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança, antes do ataque do Hamas, o Brasil já tinha marcado essa reunião porque a questão dos dois estados, Israel e Palestina, convivendo com autodeterminação, etc., etc., é uma defesa antiga da diplomacia, da posição diplomática brasileira, e isso esteve presente, inclusive, no discurso de Lula, né? Em setembro, na Assembleia Geral da ONU. Então, quando o Brasil soube que assumiria, né, se preparava para assumir, marcou essa reunião para tratar da questão palestina, para tratar de Oriente Médio. Essa reunião está marcada e, diante do agravamento da escalada das tensões, ela vai ser ampliada. E o Mauro Vieira, chanceler brasileiro, que foi ao Cairo, a reunião no Egito, anunciou que seria uma reunião ministerial, ele vai presidir, então não só dos representantes, né, dos países na ONU, mas convidando os ministros de Relações Exteriores não só do Conselho de Segurança, não só de alguns países convidados, eram 40 ao todos, mas aberta a todos os países membros da ONU. Então o Brasil chamou um assembleião, não se sabe ainda quais países vão aceitar o convite, mas, inclusive, Israel e Palestina poderão se fazer representar, e tem muito nas entrelinhas a intenção, não é de sair resolução, nem nada disso, não é o foro, mas a intenção de começar a projetar portas de saída, porque até aqui a leitura diplomática de relações internacionais é que toda a situação ela está ancorada na resposta israelense ao ataque do Hamas, ao desejo, né, a manifestação declarada de Israel de eliminar, de exterminar o Hamas, são essas palavras que são usadas, e só, né, na proteção, na libertação dos reféns, e só. Mas assim, se você não tiver um debate sobre... E depois disso, né, como fica a região? O Egito soltou uma nota também bastante forte, chamando atenção para a tragédia, em particular no hospital, mas dos palestinos mortos, chamando atenção para uma assimetria global na defesa da vida de uns e não de outros, né? Enquanto a nota é muito impressionante, porque fala, enquanto o mundo corre e compete para defender o direito à vida de uns, negligencia o de outros. Então, fazendo aí essa crítica, né, a uma que seria uma desvalorização das vidas palestinos em benefício da vida dos israelenses, manifestando repúdio pelo sequestro, por tudo, e chamando atenção para a posição do Egito de não se colocar em nenhum momento contra os palestinos a favor de nenhum outro Estado. Então, o Egito, que tem relações diplomáticas com Israel, deixa claro que não vai dar as costas para a questão palestina, como país árabe que é, mas que também defenderá a sua soberania e integridade, o que é aquela conversa de não abrir as fronteiras para refugiados palestinos, porque ele não quer compartilhar seu território e teme, né, aí tudo nas entrelinhas, a entrada de terroristas dos Hamas que poderiam se aliar à Irmandade Muçulmana e aumentar tensões dentro do Egito. Então tem vários dilemas ali. Mas, do lado, um diplomata me falou assim, se a gente quiser ver um lado positivo dos últimos dias, depois da tragédia do hospital e do triste veto à resolução brasileira, a gente pode lembrar que, na sexta-feira, por intermediação do Catar, o Hamas libertou 2 reféns, 2 americanas, mãe e filha. Então, sinaliza uma brecha para a negociação dos reféns civis. No sábado, 21, entraram 20 caminhões, né, do Egito para Gaza com ajuda humanitária, e neste domingo estão entrando outros. Então começou algum fluxo. Que tinha essa preocupação, inclusive nos hospitais, né? Porque estava ficando sem, inclusive, combustível para gerador, sem energia elétrica, sem nada.
Tem 120 bebês em incubadoras que corriam risco por conta dessa falta de eletricidade, de combustível para abastecer os geradores de energia. Os geradores. Então, essa é uma coisa que sinaliza, né, para um mínimo de racionalidade, mínimo mesmo, né, uma fração de racionalidade. E do lado que preocupa é a possibilidade de uma incursão terrestre de Israel em Gaza, né? Israel já deu sinais e declarações de que está pronto para invadir Gaza. E aí há muita preocupação, obviamente, com vidas civis de Gaza, com os reféns, 212 já corrigidos, e com próprios soldados israelenses que ficarão expostos a esse combate dentro do território desconhecido, inimigo invadido. Tem vários analistas, especialmente de estratégia militar, chamando atenção para a dificuldade que se tem, que uma potência invasora tem de guerrear no território inimigo, porque não conhece o território. Claro. Né? E quem está lá conhece. E isso é o exemplo dos Estados Unidos no Vietnã, é o exemplo da própria prorrogação da guerra, né, da Rússia na Ucrânia, porque muita gente achava que a Rússia ia invadir no dia seguinte, acabou, e vamos para 2 anos, né, de guerra, de conflito dentro do território, com uma disputa muito sangrenta, né, e muito lenta, né, de avanço territorial na Ucrânia. Então, assim, uma grande interrogação, um grande desespero global, uma enorme preocupação com os reféns israelenses e de outras nacionalidades, uma grande preocupação imensa com os ataques e as mortes aos milhares, às centenas, aos milhares de palestinos, famílias inteiras dizimadas, crianças, né? Crianças, mulheres, então pessoas inocentes sendo vitimadas. Essa situação humanitária dramática, fora as mortes, mas não ter comida, não tem pão, tem relatos assim, não tem pão, não tem água, não tem energia, não tem comunicação. Uma preocupação muito grande do governo brasileiro em relação aos brasileiros, né? São 3 dezenas que estão ao sul de Gaza, esperando essa autorização para entrada no Egito e posterior volta ao Brasil. O avião presidencial que o Brasil, né, que Lula liberou, está no Cairo, já saiu da Itália, está no Cairo, esperando a entrada dos brasileiros, mas isso não está acontecendo. E a situação lá está muito dramática, inclusive no fim da semana, na sexta-feira, houve a informação de que familiares de um desses brasileiros que está no sul, está em Rafah, esperando para sair, foi morta. Vários membros da família, primo, mulher, filhos, sim, foram mortos num ataque israelense em Gaza. A gente pode até imaginar que se eles não tivessem recebido ajuda da diplomacia brasileira para sair do norte de Gaza, eles também poderiam estar mortos. Sim. É isso, gente. Essas são as informações, as atualizações que a gente queria trazer na manhã desse domingo. Essa história, infelizmente, continua. E no próximo bloco a gente vai falar das eleições argentinas. Nesse momento, pouco antes de 3 da tarde, os candidatos já estão voltando, já saíram os primeiros resultados, né, das primeiras pesquisas. Cara, quase tudo tecnicamente empatado até esse momento. Milei com 29%, Patrícia com 28%, Sérgio Massa com 27% dos votos. Mas esse papo a gente continua de noite. Para vocês vai ser só uma passagem de bloco, para a gente vão passar algumas horas para a gente comentar de fato o que vai acontecer nessas eleições na Argentina. Isso. Eu só queria falar que nesse momento tem uma coisa interessante que os analistas estão comparando, hora a hora, o comparecimento. E esse foi um debate que a gente fez muito no Brasil, né? Tem que ir votar. Quem vai votar? E quem vai votar por quê? Vai votar por adesão a um candidato, por aversão a outro, ou não vai porque não acredita mais no processo político. Então, e nas primeiras horas de votação, tinha aproximadamente pouco menos de 30%, acho que 29,6% de comparecimento. E naquela prévia que mostrou Milei à frente, não sei o quê, meses atrás, no mesmo momento,
eram 28%. Então, tem quase 2% a mais. 2 pontos percentuais a mais de comparecimento. Mas olha só, esse é um dado bem parcial, porque de repente as pessoas escolheram ir votar. Vai chegar no final, vai dar no mesmo, porque as pessoas não foram votar de manhã, né? Preferiram votar de manhã e tal. Vai mais gente votar na parte da tarde. Vamos ver. Mas tem aí um sinal, um tremor em relação a um aumento do comparecimento de votos de eleitores em relação a participar desse processo. E aí tem muito isso. Engajamento a um, medo desse um, né? Ou aversão ao outro. É medo, é raiva, é confiança, os sentimentos que movem o eleitorado. Então vamos passar o bloco, voltamos em 5 segundos e à noite, na nossa gravação, para a gente destrinchar o que aconteceu. Até já! Bom, minha gente... Malbec. A pessoa, depois de horas e horas ao vivo... Estamos desde gravando... 6 horas da tarde no ar, 00:07, já é segunda-feira. Pois é, e a gente aqui, Angulhas, e voltamos para o terceiro bloco. Servindo Como tinha dito, e passaram-se algumas horas desde que a gente gravou o começo do episódio, e agora a gente já chega aqui com um resultado que vai ter segundo turno na Argentina. Vamos botar aqui, bota na tela, aqui como é que está a contagem nesse momento. Nós estamos com 97% das urnas apuradas nesse momento, 00:08, de domingo para segunda. Sérgio Massa com 36% dos votos e Javier Milei com 30% dos votos. Vamos ao contexto, a gente já tinha dado esse contexto quando? No episódio 199 do Ângulo de Grilo. Virada de agosto para setembro, logo depois das prévias. Exatamente. Foi no episódio do dia 15 de agosto desse ano, o Ângulo de Grilo 199, e a gente falou sobre as prévias, né, da eleição e quem seriam, a princípio, os candidatos, e falamos sobre esse tal desse Milei, que é o Bolsonaro da Argentina, né? Não tem outro jeito de descrever, ou o Trump da Argentina. Antigamente o referencial era o Trump, né? Era o Trump do Brasil, era o Trump da Argentina, agora é o Bolsonaro da Argentina. Uma figura bizonha, uma das mais bizonhas figuras. Não, bizonha. Eu amo a adjetivação da pessoa. Não, você vê a foto do cidadão, não dá. Não é exagero dizer, porque o bolsonarismo abraçou intensamente Javier Milei. Nesse domingo de eleições na Argentina, houve inclusive notas na imprensa brasileira, Laura Jardim, que é colunista do Globo, falando que Bolsonaro se preparava para a posse, para comparecer à posse de Milei. O ex-chanceler brasileiro no governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, estava lá no que eles denominaram bunker de campanha de Javier Milei, e o próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do ex-presidente, também estava lá. Então, houve, de fato, um abraço, uma associação muito forte de Milei ao bolsonarismo brasileiro. O resultado surpreendeu, que é isso que a Isabela está trazendo. E aí houve uma grande, como é que eu vou dizer, uma preocupação na época das prévias, porque ele apareceu fulminante, né, com resultados surpreendentes. 30%, né, em primeiro lugar nas prévias. E, inclusive, com o medo de que ganhasse em primeiro turno. Era a tensão daquele momento. Na Argentina, a regra da eleição é diferente. Para chegar no segundo turno tem que ter 40... O que você está rindo? Não, porque vai ser o medo. Medo de uns e expectativa de outros. Bom, né? querido, aqui no Ângulo de Grilo é medo, porque a expectativa aqui não houve Ângulo de Grilo. Quem tem essa expectativa... Ele tinha... Desculpa, vai ouvir outra expectativa. Coisa. Eu, hein? Tô fora. Não, ele tinha expectativa de ganhar no primeiro turno. Ele tinha essa expectativa, eu tinha Ele medo. tinha, e muita... Fale por você. Fale por ele, inclusive. Que ideia. Agora tu vê. Ela quer pagar de neutra a essa altura, gente. Tipo de imparcial no podcast. Não, gente, mas o cara fez 30% do eleitorado nas prévias, que lá na Argentina é obrigatório, né? Nesse Angu 199 que a Isabela mencionou,
a gente explica um pouquinho, né, dessa regra, porque a prévia, que lá é obrigatória, é uma peneira de quem efetivamente vai ser candidato. Se a minha memória não está enganada, quem tem menos de 5% dos votos na prévia não pode ser candidato. Então, você depura, você faz uma primeira seleção, inclusive dentro do próprio campo político ou do próprio partido. E o Milei foi um susto, porque ele é um outsider, né? É um candidato que tem um mandato de deputado federal. O partido dele tem ele e mais uma deputada. Então, veja, um partido pequeno em relação à força do peronismo que está no governo e do próprio Partido Conservador, né? Do campo conservador, que é o do ex-presidente Macri. E, de repente, surge essa força muito embalada pelas redes sociais, por discursos radicais. Ele fala que é um anarcocapitalista, ultraliberal, desse campo da extrema-direita, e, em alguma medida, seduziu uma parcela robusta do eleitorado, a ponto de muita gente, as pesquisas indicavam uma disputa muito polarizada, um terço, entre os três candidatos, que eram o Javier Milei, o Sérgio Massa, candidato peronista, ministro da Economia, de um país que deve ter uma recessão de mais de 2% esse ano e uma inflação de 140% ao ano, 12% ao mês. E a Patrícia Bullrich, que é a conservadora, ex-ministra da Segurança do governo Macri. Então, dois candidatos... Ela é a direita, né? A direita clássica. Tem alguns que falam centro-direita, mas é porque quando tem o extrema-direita, a direita vira centro-direita agora nesses tempos, né? Quando tem Milei, Bolsonaro e Trump, a direita vira centro. Mas ela é de direita, o Milei de extrema-direita e o Massa, esquerda, centro-esquerda. Ele não é esquerda. Centro. Ele é um centro por peronista, mas o peronismo cabe em todo... O peronismo talvez seja uma espécie de MDB argentino, porque cabe desde um campo mais à esquerda, como um campo um tanto à direita, mescla tudo, tem populista, tem de um tudo no peronismo, a grande força política da Argentina, né? E que hoje está no governo, Alberto Fernandes, o presidente, Cristina Kirchner, viúva de Néstor Kirchner, ex-presidente, que é vice. Todo mundo é brigado, né? O Fernandes e a Cristina Kirchner não se dão, o Massa e a Cristina não se dão. O Massa conseguiu a proeza de se apresentar como um candidato de oposição ao próprio governo que ele integra. Coisas, eu conversei com minha amiga Heloísa Fernandes, amada, querida, ouvinte do Anguler. E beijo para Henrique também. Beijo para o Henrique. Henrique também, querido amigo. 2 irmãos que a gente tem na Argentina. Mas a Heloísa dizia dessa capacidade impressionante que o Macri teve que o Massa teve de se apresentar como um candidato novo, renovado, sendo ministro da Economia de um governo numa crise econômica das mais profundas, né, da história da Argentina. Na sexta-feira, o câmbio lá, o dólar, chegou a 1.000 pesos. Pois é, tem um tweet maravilhoso. Tweet maravilhoso que eu curti, que é: a Argentina é bem peculiar. Imagina o desespero de você ter que votar no ministro da Economia que entregou inflação de 3 dígitos e o dólar valendo mais de 1.000 pesos para não eleger o Napoleão do hospício. É isso. Então, a solução, aparentemente, será essa. Pois é, aí foi muito impressionante, porque o domingo amanheceu com uma perspectiva de segundo turno, né? A perspectiva mais otimista era ter segundo turno. E a mais pessimista era de uma vitória de Milei já no primeiro turno, porque, como a Isabela comentava e eu interrompi, as regras, né? Na Argentina, para ganhar em primeiro turno, 45% ou mais da votação, ou mais, e aí já ganha em primeiro turno, ou 40% dos votos tendo mais
ou igual, né, de 10 pontos de distância para o segundo colocado. Então, se você tiver 40% e o segundo tiver 30%, você ganha 30 ou menos, né, você ganha no primeiro turno, ou se você fizer 45% dos votos ou mais, em qualquer que seja a porcentagem dos outros candidatos. Então, é uma regra, não sei se acaba sendo mais fácil ou não ganhar em primeiro turno do que no Brasil, né? Eu acho que sim, né? Eles usam uma lógica aritmética que faz até algum sentido. Quer dizer, uma vez que você fez 45% no primeiro turno, dos votos válidos no primeiro turno, ou 40 pontos, com 40% com 10 de diferença para o segundo, é matematicamente improvável que no segundo turno você seja derrotado. Quer dizer, eles dão uma gordura de vantagem para o primeiro colocado no primeiro turno, se ele tiver uma margem robusta em relação ao segundo colocado ou aos adversários. E teve um momento, na noite de domingo, que alguns setores, analistas da imprensa argentina, acharam até que poderia dar uma vitória de Massa no primeiro turno, por conta do desempenho dos peronistas e Massa, né, no caso, candidato presidencial, na província de Buenos Aires e na cidade de Buenos Aires. Isso fez muita diferença. Você mencionou aí 90 e tantos % dos votos apurados, 36-30, né? E a Burić na faixa de 23, 24, né? Uhum. Ficou em terceiro lugar com 23, 24, e esses votos que vão decidir. Essa que é o grande X da questão no momento, ou não? Essa é a migração dos votos. Mas eu queria fazer duas análises, porque você pensa no resultado nacional, 36-30 para o Massa. Na província de Buenos Aires, que reelegeu o governador, deu 43-26. Tô arredondando, tá? Tá bom. 43 para o Massa, 26 para o Milei. Então, se você pensar, né, na província, que é mais ou menos o estado, né, equivalente, né, à unidade da federação aqui no Brasil, os estados, a vantagem foi maior. Se a Argentina fosse a província de Buenos Aires, seria Massa eleita em primeiro turno, 43-26. Sim. E a província de Buenos Aires, concentração de eleitorado, concentração de atividade econômica, né, concentração populacional. Na cidade de Buenos Aires, olha que interessante, 41 para Burić, 32 para Massa, 19 para Milei. Então é como se você pensasse, sei lá, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Agora, a cidade de São Paulo, a cidade de Buenos Aires, muito mais centro-direita, né, na direção da Burić. Então, se fosse na cidade de Buenos Aires, quem iria para o segundo turno seriam Burić e Massa. E o Milei totalmente fora. O discurso dele, populista, alarmista, extremista, digamos assim, anarquista, anarcocapitalista, seja lá o que for, não convenceu a cidade de Buenos Aires, só 19%. E aí tem algumas questões. Então, assim, se você analisa no resultado nacional 6 pontos de vantagem, se você analisa no estado, né, na província, uma diferença 43-25, 18 pontos, né? Sim. Na cidade de Buenos Aires, 9 pontos para Burić. O que vai acontecer com esse eleitorado é a grande interrogação. Quando se trabalhava com... E ela... Não, fala, porque ela já sinalizou, já deu uma alfinetada no Massa no discurso da derrota, né? Mas veja, quando se trabalhava com a hipótese de Milei em primeiro e Massa em segundo, se dizia que era muito provável a vitória do Milei, porque a Burić iria aderir à candidatura dele, né? A direita com a extrema-direita. Mas como foi o Massa em primeiro, quer dizer, a vantagem está no campo do peronismo. 6 pontos percentuais não é trivial. Não é trivial a rejeição
que Milei teve na cidade de Buenos Aires e mesmo na província de Buenos Aires. E assim, a gente sabe que normalmente segundo turno, salve alguma hecatombe, o segundo turno tende ao primeiro colocado. E a vantagem foi acima do esperado, 6 pontos percentuais. Então, se ele não errar, e aí tem setores do PIB, da economia, que tem muito medo do Milei por conta das ideias dele. Bom, pois é. Todo mundo já viu esse filme, né, gente? Pelo amor de Deus. Por conta da dolarização sem dólar, por conta de ele dizer que vai romper e desprezar as relações com países que ele considera comunistas, como a China e o Brasil, que são somente os 2 maiores parceiros comerciais da Argentina. Não, surreal. E, além disso, um discurso em relação à política social que assombrou muita gente, né? Ele fala em autorizar a venda de órgãos de humanos vivos, né? Pelo amor de Deus. Privatizar educação, saúde e até previdência. E a Argentina também tem uma história de uma rede de proteção social, de educação pública. Sim, universidade pública. Exatamente. Né, com ingresso universal. Então isso assustou bastante. Supressão de políticas sociais, inclusive trabalhistas, né? A legislação trabalhista na Argentina também é forte. Então isso assustou alguns setores dos trabalhadores, especialmente, né, periféricos, de base, apesar da crise econômica aguda e da inflação. E aí eu queria adicionar um ponto que foi nossa Heloísa que comentou, né, que chamou a atenção, e que estava sendo pouco comentado na grande imprensa no Brasil, mas que repercutiu muito na cobertura mais progressista, seja na Argentina, seja no Brasil e até na Espanha, que foi a proposta de uma candidata a deputada no partido do Milei, Lilia Lemoine, que, primeiro, ela e Milei condenando a legalização do aborto, que foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal de lá, né, pela Suprema Corte Argentina, em 2020. E ela prometeu apresentar um projeto do que eles estão chamando popularmente lá de aborto masculino. Era um projeto para facilitar a renúncia à paternidade de homens que declarassem que não queriam assumir os filhos. Não o é filho, possível. projeto dela. Uma mulher Uma mulher ligada à candidatura do Milei. E isso pegou muito... Eu não posso falar o que me vem que vem na minha cabeça. Mas isso pegou Vai ser só muito assim, ó, mal. pi. Isso pegou muito mal no eleitorado feminino, porque não só o candidato outsider se posicionava contra o aborto legal, como uma... É tipo assim, tu vai ter essa criança e o pai dessa criança vai ter direito a não assumir absolutamente nada. Exatamente, porque lá você declara, né, a paternidade e ele tem a obrigação de pagar a pensão. Né? Eles chamam de financiar os gastos com filhos até os 18 anos. E ela fez um discurso, essa candidata, eu não sei se ela foi eleita. Como é que pode, né, uma desgraçada? Gente, eu não me conformo, gente. Eu trouxe essa história aqui que eu sabia que a sua indignação seria... Você quer o meu mal, você quer me envenenar. Cara, como é que pode uma mulher fazer isso, gente? Eu falo que tem mulher que não tem sororidade, não tem mesmo. Gênero, não tem que, inclusive, nada. O discurso dela, a gente pode botar uma reportagem muito boa que saiu no El País. Mas são seres a serviço do patriarcado, é uma coisa impressionante. Ela não tá nem deixando eu falar, gente, ela tá tão indignada. Não, é surreal uma coisa dessa. Cara, eu queria voltar 5 minutos atrás, quando eu não conhecia essa informação, essa cidadã. Eu quero desver essa notícia. Mas a gente vai botar no nosso... na nossa sinopse, né? No nosso resumo. Porque ela dizia o seguinte, que tem mulheres que armam para engravidar, furam camisinha, não sei o que lá, e o cara não é obrigado a assumir. Né? Manda na casa dela para ela assumir, então, essa desgraçada.
Cara, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Eu tô amaldiçoando. Não, mas isso é para dizer que, assim, tem muito analista comentando dimensões econômicas, né, para explicar essa virada aí do Massa em relação ao Milei. Então, Milei dizendo que vai romper com a China, com o Brasil, vai dolarizar a economia, sendo que ele não tem dólar, e a gente está vendo que os Estados Unidos têm como prioridade outras regiões, né, outros territórios que não a América do Sul. Está envolvido no apoio à guerra da Ucrânia e em Israel, né? Por fim, ao Banco Central. Então, tinha muita incerteza, muitas interrogações e muito temor em relação às medidas econômicas, inclusive do empresariado argentino. Mas eu queria adicionar a essa reflexão também as ameaças que ele representava à política social e a isso que a gente chama de agendas de costume. Uhum. E eu achei interessante, porque no Brasil você falar em aborto, legalização, não sei o que lá, o cara perde voto, né? O candidato perde voto, tem que voltar atrás, tem que negar, tem que não sei o quê, não tem opinião, isso é agenda legislativa. A gente viu o que aconteceu na própria candidatura do Lula ao terceiro mandato. E a Argentina toca esse debate de uma forma mais amadurecida. E essa proposta dessa mulher, muito ligada ao Milei, e a própria posição contrária ao aborto, que ele assumiu publicamente na candidatura, assustou em alguma medida o eleitorado feminino. Então, assim, acho que isso é um ponto importante. Contou, em alguma medida, para núcleos, setores do eleitorado, demonstra também uma maturidade maior do eleitorado argentino em relação ao brasileiro e menos contaminação a essa moral religiosa, né? Que se mistura, que se confunde, que reivindica participação em política pública. Eu achava importante a gente trazer essa reflexão no Angu. E veja, outra coisa que repercutiu muito negativamente contra o Milei foram as críticas e o próprio enfrentamento que ele disse que faria contra o Papa Francisco e o Vaticano. E, afinal de contas, é o Papa argentino. Então é muito louco um eleitorado que... Gente. Né, ao mesmo tempo que respeita o Papa, que tem sua religiosidade, não sei o quê, não mistura isso com um debate sobre direitos civis, sobre política social, sobre direitos fundamentais, sobre aborto, e esse projeto absurdo que ela chama de renúncia à paternidade. Gente, coisa que já é legalizada. Minha filha precisa de lei para isso, vem para o Brasil. Na Argentina tá tranquilo assim? Pelo amor de Deus. Olha, realmente, quando você acha que já viu de tudo, tem sempre alguém que pode surpreender. Mas o que temos até o momento, então, eu acho que é a grande interrogação para esse segundo turno, que acontece em 19 de novembro. Então, a gente tem um mês aí, um pouquinho menos de um mês, até esse segundo turno. Desde 95, essa será a segunda eleição argentina que vai ter segundo turno. Só teve segundo turno em 2015, que foi a eleição que o Macri ganhou, se eu não me engano. Porque o peronismo reina, né? E com essa facilidade, né, entre aspas, dessa regra, né? Da contagem aí, da regra da maioria, não é maioria, mas do primeiro turno, de ganhar, né, em primeiro turno na Argentina. Então, agora o segundo turno, 19 de novembro, e a grande questão é como serão distribuídos esses votos, né, da terceira colocada, da Patrícia, que no seu discurso de derrota já sinalizou uma alfinetada contra o Sérgio Massa. Isso. Então, ela disse que o populismo empobreceu a Argentina e sinalizou contra Sérgio Massa, que é o atual, né, o atual ministro da Economia e candidato da coligação governista. Abre aspas aqui o que ela falou. Jamais vamos deixar de ser o que somos para a Argentina. Nunca seremos cúmplices do populismo. Jamais seremos cúmplices das máfias que destruíram esse país. O populismo empobreceu a Argentina e não sou eu que vou felicitar a volta ao poder de quem fez parte do pior governo da história do país. Bom, se depois disso ela apoiar o Massa, aí realmente
todo mundo enlouqueceu, né? Porque foi um discurso claramente contra ele, mas, a princípio, não sinalizou em direção ao Milei. Será que vai fazer a isentona? Acho que essa é a grande dúvida e para onde vão migrar esses votos. Ela tem 23%, né? Teve 23% no primeiro turno, que é suficiente para decidir esse segundo turno. Se ela tiver... Se a gente está falando de 36-30. Se ela tiver a capacidade, né, de transferir integralmente os votos, o que não é provável. Que nunca é, né? Exatamente. Na verdade, na história política brasileira, tem um caso muito famoso, né, que foram na eleição de 89, os votos de Leonel Brizola para Lula, que foi para o segundo turno com o Collor. Não foi suficiente para ganhar, mas o Brizola era um líder político capaz de transferir a totalidade dos seus votos. Não parece ser o caso da Burrit. Além disso, tem gente chamando atenção para o fato do Schiaretti, que é o governador foi governador da província de Córdoba, que teve 7% dos votos e já declarou apoio ao Massa, e da candidata de esquerda mesmo, Miriam Bregman, que teve 3%, e que o eleitorado tende a ir para a Massa, porque aí é escolher o menos pior. Sim. Então ele já iria para 46%, e aí pegaria um naco da Burrit. O discurso do Massa, né, após a vitória e tal, foi muito na direção também de sensibilizar os argentinos na direção de não votarem nulo e comparecerem ao segundo turno, né? Sim. Porque tem uma tradição de uma... Né? Exatamente, não quero, né, nenhum nem outro, ninguém me representa e tal, e não comparecerem. Então, é muito nessa direção, e ele fez um discurso forte, acenando a capacidade que ele acha que tem de tirar a Argentina da crise econômica, mas, sobretudo, de manter as políticas sociais, educação, saúde pública, gente, ele tem legislação trabalhista. Porque isso pesou. Porque como ministro da Economia, não deu certo. Não tem muito para entregar, embora ele seja um ano, assim, né, ministro? Mas assim, vamos tirar a Argentina da crise. Mona, você é o ministro da Economia. Se tá essa cagada agora, não dá para prometer um negócio desse, mas, enfim, é isso, né? O Milei defende extinguir o Ministério da Educação. Então, meu filho, foca nisso, porque são coisas inacreditáveis. Enfim, a gente falou já dessa figura no Ângulo de Grilo 199. Quem quiser conhecer mais, ter o desprazer de conhecer mais, volte lá. Bom, a gente tem contribuição, né, do nosso prometido. Não, é porque a Isabela prometeu o Ariel antes de convidá-lo. Eu prometi o Ariel. E sem esse arranjo aí da viagem dela. Da viagem, do não sei o quê. Então, o que vai acontecer? Vai entrar um áudio do Ariel, vocês vão ouvir, a gente vai dizer aqui o que a gente falou do Ariel e a gente vai fechar esse bloco, porque a gente vai... Gente, é tudo uma grande engenharia aqui para ter o Ariel, que é sempre sensacional aqui nas participações do Ângulo de Grilo, não tem como. Então, a gente convocou o Ariel, foi uma convocação, a gente não deu espaço para ele dizer não, para ele negar de maneira nenhuma, para nos dizer 3 coisas. Bom, essa surpresa, né, comentar essa surpresa que foi o Massa na frente nesse primeiro turno, quando já se esperava até, né, em um dos cenários, a vitória do Milei no primeiro turno. Para comentar também para onde vai esse eleitorado da Patrícia Buarque, que são esses 23%, que é o que a gente estava falando aqui, e o que mais pesou nesse primeiro turno: economia ou os direitos sociais, que é exatamente esse ponto aí que está tentando puxar para o lado dele, para puxar a sardinha aí, o Sérgio Massa. Então, vamos ouvir o que Ariel falou.
Então, durante algumas semanas, parecia que havia esse risco que Milei ganhasse no primeiro turno. Mas já nos últimos dias, a coisa estava mais amainada. Mas o que sim é que não se esperava que Massa ficasse em primeiro lugar e que Milei ia ficar em segundo. Então, há uma notícia boa para o peronismo e uma notícia ruim. A notícia boa é que o peronismo, que nas primárias de agosto havia conseguido apenas 27% dos votos, né, que foi a pior votação da história do peronismo numa eleição relativa à presidência da República, em 77 anos de história, era a pior mesmo. Crescer 10 pontos, quase 10 pontos, 9 pontos, até os 36,6% que Massa teve neste domingo, foi assim como o fator positivo para valer. Mas, ao mesmo tempo, esse número é negativo. Por quê? Porque essa foi a pior votação presidencial em 77 anos de história do peronismo. Em parte, talvez isso se deva que o peronismo não consegue mais ter aquela mística que tinha antigamente, que ele foi tendo uma certa erosão, foi perdendo uma parte tanto da mística quanto dos valores que havia no passado. Bom, esse crescimento de 10 pontos não é um crescimento que se deve à economia. A economia vai péssima, né? Com Massa, a inflação dobrou, a pobreza continuou crescendo. Mas o que valeu desta vez, que Massa soube tirar proveito do medo que existe em muitos setores da população, desse medo do Milei. A análise é, talvez não haja essa simpatia, esses votos adicionais, uma simpatia pelo peronismo em si, mas o espanto, o medo a Milei. Borges, o escritor Jorge Luis Borges, dizia uma frase que era genial: não os une o amor, mas sim o espanto. E o outro fator muito interessante disso é que Massa fez o discurso de agradecimento sem a presença do presidente Alberto Fernandes, nem da vice-presidente Cristina Kirchner, que inclusive nem o apoiaram de forma clara durante a campanha. Então, é um mérito de Massa ser o ministro da Economia, de uma economia que vai mal, e conseguir ser o primeiro colocado nesta votação sem o apoio nem do presidente, nem da poderosíssima vice-presidente. Para onde vai o eleitorado de Burch? Boa pergunta, porque o eleitorado de Burch é um grande mosaico, não é uma coisa unificada. Pensemos que é uma coalizão, Juntos pela Mudança, que são vários partidos, que têm partidos mais de direita, outros de centro-direita, outros de centro, com algum pezinho meio na centro-esquerda, estão meio subdivididos. Temos que ver para onde vai todo esse setor, não é? Porque há um setor ali basicamente que não tem apreço pelo populismo, tanto o populismo peronista quanto o populismo do Milei. Inclusive os economistas neoliberais tradicionais estiveram criticando intensamente Javier Milei. Javier Milei não é o candidato do establishment. A candidata do establishment era a Patrícia Burch. Com Milei, a perspectiva era de uma instabilidade econômica e financeira muito maior. Então, Massa vai jogar com essa carta, não é, de atrair esse setor da centro-direita ou centro, mostrando-se como previsível. Não o ideal para eles, mas como previsível. Também temos que ver que Milei aparentemente chegou num teto, porque se nas primárias ele conseguiu 29,86% dos votos, no domingo, do primeiro turno, ele teve 29,98%, quer dizer, um crescimento medíocre de 0,12%. Enquanto que Massa vai jogar com a carta que esse cara é ultra radical, ultra mega neoliberal e instável, e mentalmente instável, Milei vai jogar com a carta da inflação galopante, não é? Ele vai jogar com a carta da corrupção histórica do peronismo, ele vai jogar com tudo isso. Mas também é verdade que o quesito corrupção não é um quesito que pese muito na Argentina. As pessoas reclamam da corrupção, que é imensa, e foi crescendo ao longo das décadas, mas na hora de votar elas pensam mais com o bolso do que com a questão da corrupção. Todas as promessas de Milei de privatizar a saúde pública, de privatizar a educação pública, ou de permitir, por exemplo, a venda de órgãos humanos, ou até, ele mesmo disse, não era contra a venda de bebês, tudo isso acabou gerando susto em vários setores da sociedade. Mas outros setores da sociedade, por incrível que pareça, estavam totalmente de acordo com ele. E é uma coisa impressionante, porque Milei seduziu de uma forma frenética a juventude. A juventude que durante décadas havia sido basicamente peronista,
desta vez a juventude estava encantada com Milei. Milei recorreu a muitas técnicas do peronismo para seduzir, não é? O pensamento mágico, a figura do caudilho, do líder forte, que já vinha isso com o peronismo, né? Jovens da favela votaram em massa em Milei. E os jovens, os novos ricos, que também votavam no Milei. Então, a elite nova rica e os favelados votavam no Milei. Também toda a questão econômica, a questão da dolarização da economia, que o Milei propunha, também seduziu esses setores. Nesta primeira fase da eleição, neste primeiro turno, pesou mais o medo a Milei do que a preocupação pela economia. Já no segundo turno, a coisa pode ser um pouco diferente. E aí é que Massa vai precisar de aliados e vai precisar se mostrar de um formato diferente para tentar dar esperanças à população que a economia vai melhorar. Por um lado, adquirindo um tom mais sóbrio, mais moderado, como administrador econômico. Por outro lado, e o que ele faz de forma magistral, é fazer de conta que ele não está no governo. Ele bota a culpa de todas as coisas que estão acontecendo em todos os ministros anteriores. Ele diz que a partir do 10 de dezembro, dia da posse presidencial, se ele for presidente, aí começa uma nova etapa, porque aí ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer, como se ele não pudesse fazer as coisas atualmente. Bom, então é isso. Ouvimos Ariel. E agora, Flavial, 19 de novembro. Tudo pode Agora, acontecer. segundo turno, 19 de novembro. Eu acrescentaria que essa disputa argentina, ela tem reflexos também no duelo político, né, na polarização política do Brasil. A gente já mencionou o quanto Javier Milei era o candidato do bolsonarismo, e é preciso dizer o quanto Sérgio Massa é o candidato do atual governo, de Lula. Lula é ligado a Fernandes, ao kirchnerismo. Fernando Haddad, ministro da Economia brasileiro, manifestava preocupação em relação ao discurso econômico de Javier Milei, e muito mais próximo, Massa veio ao Brasil, se reuniu com o Haddad. Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que sequer foi candidato à reeleição, veio ao Brasil 4 ou 5 vezes desde que Lula foi eleito e tomou posse. Lembra que quando ele veio, foi o primeiro a vir, a dar parabéns, foi a primeira viagem do Lula como presidente, foi para a Argentina. Eu acho que ele foi o primeiro a vir também, né? Logo imediatamente. Acho que veio para então, posse. Então são muito também. Próximos, veio para posse, veio várias vezes antes. O Lula tem interesse em acelerar, afirmar, nem sabemos que futuro tem isso, mas o acordo Mercosul-União Europeia, e o Lula foi o grande patrocinador da entrada da Argentina no grupo dos BRICS, né? Hoje a Argentina, a gente lembra que houve a reunião dos BRICS na Índia. O grupo originalmente é China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul. África do Sul. Falei tudo, né? O S é de África do Sul. E entraram a Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A Argentina, o único país da América do Sul. Tudo de gente no BRICS? Foram incorporados agora, na última reunião, 2 meses. Acho que é BRICS mais 6. Mas, assim, quem patrocinou a entrada da Argentina foi o Brasil, foi Lula, né? E, inclusive, as gestões na direção de sensibilizar o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para a crise econômica na Argentina, o Banco dos BRICS, que a Dilma preside, também para estender alguma ajuda à Argentina, o próprio debate sobre negociação em moeda local no comércio exterior para reduzir a dependência do dólar. Então, assim, nem precisa dizer que as relações do Brasil de Lula com a Argentina de Fernandes, Kirchner e Massa são intensas. Então, também tem um colateral, o spin-off, que é a eleição argentina, a disputa política na Argentina e o Brasil, né? Porque um candidato está completamente ligado ao Lula, ao PT, ao governo.
E o outro totalmente ligado ao bolsonarismo. Então também é interessante acompanhar, e essa disputa de narrativa, essa queda de braço nas redes sociais já estava de pé, e agora, né, nessa reta final aí de campanha de segundo turno, mais ainda estará. O Milei já começou a falar de fraude, que é a narrativa, a retórica. Trump, Bolsonaro céu, e agora Milei. Lá não tem urna eletrônica, é voto impresso. Mas ainda assim, eles queriam voto então, impresso. Vai lá auditar. Enfim. Não, gente, então eu acho que tem um outro, só para fechar, eu acho que também vai ser interessante acompanhar como vai ser essa disputa nas redes sociais e nos campos políticos, progressista, conservador, esquerda, extrema-direita no Brasil. Com isso, eu encerro minha participação perto de 1h desta segunda-feira. Perto de 1h de segunda, basta. Bom, com isso encerramos. A gente vai voltar a falar disso, né? Depois lá no segundo turno. Inclusive, dia 19 é véspera, é feriado no Rio, né? Dia 20 em alguns lugares, Consciência Negra. Então já sabemos que ao longo do dia 21 de novembro vai ter de novo eleições na Argentina. Isso. Até lá, vamos ficar de olho nessas movimentações. Mais um mês de campanha e os desdobramentos que virão. É isso, Flavel? Ângulo de Grilo 209. Entregue para vocês nesta madrugada. Uma boa semana. É isso. Um beijo, nada mais a declarar. Boa semana, muito obrigada pela audiência. Valorizem aí o nosso esforço de reportagem para entregar esse angu. E nossa gratidão sempre ao Ariel, à Heloísa, nossos amigos na Argentina, nossos correspondentes na Argentina. Ariel Palácios, Heloísa Fernandes, Henrique Boeiro, Babi ou Baby? Eu nunca sei como é que eu falo o sobrenome do Henrique, então eu falo os dois para ele não brigar comigo. É isso. Amo vocês, meus amigos. Boa semana. Boa semana para todos vocês, Angulers. Terça que vem, dia 20... Não, dia 30. 31. Já vai ser final 31. Fechando outubro, a gente está de volta. Um beijo. Cuidem-se bem.